Olá meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre o carisma no mapa astral. Então, como a gente descobre aí através da astrologia quem tem esse it, né? Essa coisa que é uma palavra antiga, mas em inglês ainda se usa, né? Uma expressão antiga, it girl, por exemplo, né? A coisa. Quem tem aquela coisa, quem não tem, o que é esse carisma? E como que a gente identifica isso no mapa astral, como que esse carisma ele funciona às vezes como algo positivo e como algo terrível para a história da humanidade, ok? Então vamos analisar alguns mapas aí de pessoas famosas e você pode pegar o seu mapa antes de começar o vídeo e ver se você tem alguns desses aspectos no seu próprio mapa natal, ok, meus amores? Sejam muito bem-vindos e vamos lá! Então, para a gente começar a nossa conversa sobre carisma, a gente tem que fazer aquelas perguntas clássicas, né? O que é carisma? É simpatia? É ser atraente? É ser simpático? Extrovertido? O que é carisma? Então, a simpatia, ser simpático é ser legal, né? Ser bacana, ser agradável, não é carisma. Ser atraente tem dois componentes aí, a beleza física e também uma coisa aí, né, uma sexualidade, também não é carisma. Então, carisma, quando a gente descobre que alguém tem carisma, são aquelas pessoas que elas inspiram as outras, ok? Elas têm uma capacidade de serem tão... É difícil de colocar em palavras, mas elas têm um poder, essa é a palavra, carisma é poder. Simpatia não é poder, né? Ser atraente é um poder, mas o poder do carisma é uma coisa até um pouco sobrenatural, digamos assim. São pessoas que têm o poder de influenciar as outras, de inspirar as outras. E quando você vê uma entrevista, por exemplo, com uma pessoa que tem um carisma muito forte, a gente fica às vezes um pouco, né, impactado de verdade pela habilidade que aquela pessoa tem de se comunicar fisicamente, através da linguagem corporal, através das palavras, do olhar, né? São pessoas que geralmente têm muita habilidade para olhar olho no olho das outras pessoas. Eu tenho uma entrevista muito famosa com o Tom Cruise, que eu acho que ela é um exemplo clássico, não vou poder colocar aqui a entrevista, mas vocês podem procurar no YouTube que tem, em que ele fala sobre a religião dele, a cientologia, né? Em que ele fala sobre a cientologia e ele fala de uma maneira que convence qualquer um. Essa capacidade de se convencer também é parte do carisma, sendo Tom Cruise, a meu ver, um dos caras mais carismáticos aí, dessa leva mais moderna dos atores de Hollywood. Então, quando a gente já estabeleceu aqui o que é carisma, né? A gente vai dar uma olhadinha aí no mapa de pessoas que foram e ainda são consideradas as mais carismáticas aí na história recente. Um exemplo clássico que eu particularmente gosto muito é do Martin Luther King, né? Um ativista, lutou aí pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, era uma pessoa extremamente admirável na sua política, né? A gente não está entrando aqui na questão pessoal, quem ele era como marido, quem ele era como pai, a gente está falando aqui desse carisma que ele tinha de conquistar as pessoas e de trazer as pessoas para a causa dele. Ele trouxe para a causa dele, inclusive, brancos nos Estados Unidos que não estavam envolvidos em política. Então isso é um poder, isso é um carisma incrível, né? Você ouve ele falar, você ouve aí os discursos dele, você é automaticamente carregado para a verdade dele. Então, Martin Luther King tinha lua em peixes. Vamos falar. Alguns signos são conhecidos por serem mais carismáticos, ok? Então, quando alguém tem lua em peixes, geralmente existe uma conexão espiritual. São pessoas que elas têm um lado espiritual, elas têm também uma habilidade muito grande de conquistar através dos sentimentos, né? Fazer as outras pessoas se sentirem bem-vindas, acalentadas. Então, isso é uma coisa... Peixes é um signo que geralmente está presente no mapa de pessoas muito carismáticas, ok? Então, Martin Luther King tinha a lua em peixes, ele também tinha a famosa conjunção de Lua e Vênus. Segundo ponto, a Lua. A Lua no nosso mapa é, a meu ver, como astróloga, talvez outros astrólogos discordem de mim, aqui fica
aberto, né, a interpretação, mas, a meu ver, a nossa lua é, na verdade, a grande responsável por esse poder de carisma. Alguns astrólogos associam esse carisma, essa habilidade aí de conquistar os outros a Vênus, né, que é o planeta feminino, do bom convívio. Eu não associo dessa maneira, tá? Eu acredito que a grande chave para o carisma é a nossa lua. Então é muito comum a gente ver aspectos positivos da lua com outros planetas, ou até negativos. O que interessa é que a lua está envolvida ali e o carisma que essas pessoas têm de conquistar e inspirar as outras. Então, Martin Luther King tinha a lua em conjunção a Vênus, então ele tinha ali os dois planetas femininos dele numa conjunção, ou seja, eles estavam no mesmo signo. Então é aí que a gente vê em peixes, ó, eu acabei de falar do signo de peixes, então havia, além desse carisma, uma capacidade muito grande de convencer as pessoas do que ele estava dizendo, do que ele sentia. O que eu sinto é verdadeiro, todo mundo concorda comigo. É isso que acontece quando a gente tem uma conjunção da Lua com Vênus. Outro grande político que também tinha aí um carisma muito grande era Ronald Reagan, que foi presidente dos Estados Unidos, e ele também tinha um outro signo, vocês podem olhar aí, Sagitário, tá? Sagitário é regido por Júpiter. Júpiter é o maior planeta, é o planeta da expansão, é o planeta das leis, das grandes leis, da filosofia. Então, dos grandes pensamentos, ele rege aí o direito, né? Então, geralmente, pessoas que têm Sagitário forte no mapa são muito hábeis para defender sua causa, para defender a sua posição e defender, gente, de uma maneira que a outra pessoa concorda. A gente está falando de carisma. Eu não tenho que brigar com você para você concordar comigo. Você concorda naturalmente. É um poder, o carisma. A gente sempre tem que lembrar. O carisma é um poder. Ele funciona, é um dom que algumas pessoas têm. Você pode usar para o bem ou para o mal, a gente vai falar sobre isso. Mas o Ronald Reagan, ele tinha ascendente em Sagitário e Lua em oposição a Júpiter. A oposição, o aspecto da oposição, ou seja, dois signos opostos, é tão forte na astrologia quanto uma conjunção, ok? Ele também é um aspecto muito importante. São dois planetas olhando um para o outro. Então tem aí também um poder muito grande envolvido nesse aspecto. Para completar, ele tinha o ascendente em Libra. Olha, mais um signo que vocês devem anotar. Libra também é considerado um signo extremamente carismático, ok? Como é que Libra conquista? Como é que é o carisma de Libra? Muito diferente de Peixes, que é mais sentimental, é mais emotivo, apela mais para os nossos sentimentos, né? Também bem diferente de Sagitário, que é aquela coisa, aquela energia forte, a gente quer fazer parte do mundo do Sagitário, né? Quer ser tão feliz quanto ele, vamos dizer assim. Libra tem o poder de fazer com que os outros sintam que cada um está recebendo o que merece. A justiça, né? Existe um senso de justiça em Libra. Então, pessoas com ascendente em Libra ou com Libra forte no mapa, geralmente trazem uma sensação para as outras pessoas de que ela, numa discussão, num debate, numa conversa, ela não quer ganhar. Ela só quer que cada um ali tenha a sua oportunidade de falar, mas isso é um poder. Librianos são excelentes políticos por causa disso. Oprah Winfrey, né? Oprah, que é uma apresentadora, foi uma apresentadora famosíssima durante décadas nos Estados Unidos. Eu particularmente gosto muito dos programas dela. Às vezes eu assisto os antigos. As entrevistas são muito interessantes. E a Oprah também, novamente, Sagitário muito forte no mapa. Ela tinha ascendente e lua em Sagitário. E tinha a Vênus em... Olha, vejam que excelente conjunção aqui para os carismáticos, para quem tem aquele poder de convencimento e inspirar aos outros, né? Ela tinha Vênus em conjunção ao Sol e em conjunção a Mercúrio. Mercúrio sendo o planeta da nossa comunicação, da maneira como as pessoas nos compreendem. Vênus sendo ali aquela parte toda charmosa, feminina, e o Sol a nossa identidade. Então, quando você tem esses três planetas numa conjunção no mesmo signo, no mapa, meus amores, é difícil de resistir a essa pessoa. Beyoncé. Aqui eu pego uma visão um pouco mais
sexual, mais sensual, né? Voltada aí mais pro feminino. A Beyoncé tem um mapa extremamente carismático, tá, gente? Eu faço o mapa do bebê no meu trabalho como astróloga, que a gente analisa ali o mapa natal do neném e já fala para os pais mais ou menos o que eles podem esperar nos primeiros anos, o que eles podem fazer para ajudar o filho, né? É um aspecto muito interessante da astrologia. E se eu olhasse o mapa da Beyoncé quando ela era pequenininha, eu diria, olha, essa garota vai ser incrível, ela realmente tem um poder muito grande. Além do ascendente em Libra, que a gente já conversou aqui antes, a Beyoncé tem uma série de conjunções com o ascendente dela, que envolvem Libra, envolvem Plutão, né, um planeta bem magnético, né, tem uma coisa magnética em Plutão, né, a pessoa tem um magnetismo forte, além do carisma, para além do carisma, da capacidade de convencer os outros. Ela tem uma coisa muito musical, né? Óbvio, né? Ela canta, então ela convence através da própria música e através do próprio corpo. Ela tem Vênus em conjunção ao ascendente, que é, na verdade, uma coisa bem tradicional de pessoas atraentes. Ela tem Júpiter em conjunção ao ascendente, Júpiter sendo regente de Sagitário, lembrem bem. É um planeta de expansão, é o planeta que realmente traz aí aquela energia positiva, que é o que eu falei, né, da energia sagitariana, essa coisa de todo mundo querer estar perto daquela pessoa, porque ela transmite uma autoconfiança. Eu acho que todo mundo sabe que a Beyoncé, em geral, ela é muito boa em levar autoconfiança para as mulheres, né, através dela mesma. Ela não tem que fazer nada, né? A existência dela, as músicas, a forma como ela dança, traz uma autoconfiança para as mulheres. Para não dizer que eu não falei do Tom Cruise, né, que eu mencionei no início. O Tom Cruise tem uma conjunção da Lua e Vênus com o meio do céu. Eu já comentei sobre o meio do céu aqui no nosso vídeo sobre profissão, carreira e a fama. Vou deixar aqui, né, aqui no cardzinho aqui em cima para quem quiser assistir. Nesse vídeo eu também falo aí um pouquinho de como que a gente pode saber aí em que área a gente tem o potencial de ser famoso, né, de ser conhecido, de ter muito sucesso. E nesse vídeo eu falei sobre o meio do céu. O meio do céu é justamente aquela parte lá de cima do nosso mapa que fala do sucesso, da reputação, de como nós somos conhecidos, né? Então ele tem justamente a Lua e Vênus em conjunção a esse ponto nevrálgico da carreira, né, do público. E tem um trígono, né? O trígono é um aspecto muito positivo, muito doce na astrologia, que fala de um dom, né? Onde você tem um trígono entre dois planetas é um dom, é algo que é dado a você, é uma habilidade que você tem, que você não tem que exercitar ela, você não tem que conquistar ela durante a vida, é simplesmente algo com o qual você nasce, né? É uma bênção, o trígono. Ele tem justamente um trígono entre Sol e Júpiter, a identidade e a expansão, e aquela simpatia, aquela coisa que eu já falei, aquela energia positiva muito forte de Júpiter, que todo mundo quer estar orbitando em volta. Então, tá tudo explicadinho lá na astrologia, porque que eu olho pro Tom Cruise numa entrevista e eu falo, meu Deus do céu, que carisma esse cara tem. Eu fiz questão de dar uma olhadinha aqui no mapa de duas celebridades brasileiras, ok? Pra não dizer que eu falei só de estrangeiros. Então eu olhei o mapa da Anitta, né, que é uma cantora muito famosa, e a Anitta é que nem a Beyoncé, ela tem um mapa todo voltado aí para o público, para ser aí alguém que tem um carisma, que tem um poder de conquistar grandes massas, ok? Ela tem o Sol em conjunção a Vênus em Áries, né? A Vênus em Áries é uma Vênus feminina extremamente... você não esconde uma Vênus em Áries, né? Vênus em Áries, geralmente a mulher que tem Vênus em Áries, ela chega chegando. Ela tem uma Vênus em oposição a Júpiter, já comentei aqui, né? A gente tem ali a oposição também, é um aspecto muito importante, e ela tem um trígono da Lua com o ascendente, né? Lembrando que o ascendente é a nossa cara, a forma como a gente fala, é nosso jeitinho. Então, também fala aí da Lua, que é a maior responsável pelo carisma no nosso mapa, fazendo um aspecto de bênção, né? Um aspecto que dá esse dom a ela, de ter na aparência dela, no jeito dela, um carisma. E eu olhei também o mapa do Felipe Neto, né? O Felipe Neto, que é, independente da sua opinião sobre ele, né? A gente tem
as pessoas têm opiniões contrárias e polêmicas, eu não me interesso por esse assunto. Eu estou trazendo o Felipe Neto aqui como um exemplo de mapa. Ele fez muito sucesso na internet, ele conseguiu do nada ter assim muitos seguidores, muita gente interessada no trabalho dele na internet. Então, o que poderia indicar isso? Ele tem a Lua em conjunção a Vênus, como eu já falei aqui anteriormente, de Martin Luther King. É um aspecto tradicional de pessoas que têm um poder de manipulação e de influência de massas, de grupos, de grandes grupos. Como que a pessoa vai usar esse poder é um problema dela, mas que o aspecto existe e ele funciona. Existe e funciona. Vocês lembram que eu mencionei aqui que eu ia abordar o lado mais negativo desse carisma? Pois então, vamos falar aqui de pessoas que causaram um certo transtorno no mundo e para os seus amigos seres humanos, através dessa habilidade, desse dom. Então a primeira pessoa que eu escolhi é Hitler, né? Hitler tinha ascendente em Libra, já comentamos, né, a importância de Libra na política, a importância que Libra tem aí no carisma na área da política. Lua em conjunção a Júpiter, vejam, Lua, né, nossa parte que fala aí desse poder de influência através do nosso jeitinho, como eu já falei, e Júpiter que fala de expansão de grandes áreas. Então, novamente um aspecto aí, a Lua em conjunção a Júpiter, de influência de massas, né, de influência de muita gente. E ele também tinha o Sol em conjunção a Mercúrio, né? Sol no mesmo signo que Mercúrio não é algo muito raro, mas quando você tem uma proximidade muito grande entre esses dois planetas, fazendo um aspecto a 0 graus, por exemplo, é uma coisa incrível. A pessoa tem um poder muito grande de convencer os outros através da língua, do que você fala, do que você escreve, né? Comunicação. Outra pessoa que eu posso trazer aqui para nossa conversa é Ted Bundy. Ted Bundy, que foi um dos maiores, ou o maior psicopata da história do mundo, né? Ele era, enfim, um homem que odiava mulheres, né? E agredia, enfim, fazia coisas terríveis. Eu não vou falar, acho que não pode ficar falando certas palavras no YouTube. Mas ele ficou conhecido também por ser extremamente carismático. Pra vocês terem uma noção, durante o julgamento do Ted Bundy, e todo mundo sabendo que ele era de fato culpado por aquele monte de assassinato de mulheres, eu não sei se pode falar a palavra. Enfim, violência contra as mulheres e assassinato de mulheres, tinham várias mulheres lá no julgamento, assistindo o julgamento, desesperadas de amor por ele. Ele tinha muito carisma. Ele era um cara que tinha uma capacidade de convencer. Ele se defendeu durante o julgamento, né? Então, vocês veem aí também uma autoconfiança típica de um psicopata, mas enfim. Ted Bundy tinha Sol e Lua em Sagitário, já conversamos aqui do carisma e da simpatia e da beleza e do envolvimento, da coisa envolvente que Sagitário tem quando aparece no mapa. A Lua dele também estava em trígono ao ascendente, né, aquele aspecto do dom. Mercúrio estava em conjunção a Vênus, ou seja, ele era extremamente agradável. Cara vocês acreditem, esse cara devia ser alguém extremamente agradável no lidar aí diário, a não ser que você fosse a vítima dele. E Vênus em conjunção a Júpiter, já comentei aqui esse aspecto. Vênus em conjunção a Júpiter, quer dizer, ele tinha o pacote inteiro. Outro ditador conhecidíssimo, Stalin, também tinha um mapa extremamente carismático. Sol em Sagitário. Sagitário fica aparecendo, né? Lua em Libra, os dois grandes protagonistas do carisma. Sol em conjunção a Vênus. Vênus em conjunção ao ascendente. E a Lua em trígono a Júpiter. Também é outro que tinha um pacote completo para influenciar tanta gente a fazer tanta coisa ruim. Por fim, eu menciono Charles Manson e Jim Jones. Ambos foram líderes de cultos que mataram muita gente, tá? Charles Manson foi o líder de um culto que assassinou várias pessoas em Los Angeles, se eu não me engano, nos anos 60, 70, por aí, eu não sei a data exatamente. Eu sei que a Sharon Tate foi uma vítima, ela estava grávida de 9 meses, que todo mundo conhece, é uma coisa que já virou cultura
pop, até, de tanto que já abordaram esse assunto. Então Charles Manson era um homem completamente fora de si, mas ele tinha, por mais louco que ele parecesse, e ele de fato, se você olhar o mapa dele, ele tinha todos os aspectos ali da loucura astrológica. Ele era também um grande homem com carisma. Ele era capaz de convencer e de conquistar muita gente, né? O que acontece? Charles Manson tinha Júpiter em oposição ao ascendente. Ele tinha Mercúrio em conjunção a Júpiter. Nossa, que potencial aí. Mercúrio, né, que é a nossa comunicação com o planeta da expansão. E regente de Sagitário, né? Imaginem o poder que esse cara não tinha. E ele tinha ali um Sol fazendo um trígono com Vênus e Plutão, né? Plutão, que é o nosso planeta ali mais sombrio e controlador e cheio de traumas, enfim. Traz aí esse componente sombrio para a personalidade dele em termos desse carisma que ele tinha. O Jim Jones não é muito conhecido, diferente do Charles Manson, mas ele foi líder de uma seita que provocou a morte, eu não tenho aqui certeza, mas acredito que foram dezenas de pessoas mortas. As pessoas se mataram. Pra vocês terem uma noção, ele convenceu as pessoas a tirarem suas próprias vidas e a vida dos seus filhos e crianças, bebês, enfim, é uma coisa inacreditável. Jim Jones tinha a Lua em conjunção a Vênus e o Sol em trígono a Júpiter. Então a gente vê, gente, por que eu trouxe esses aspectos aqui? Até para quem não tem um conhecimento avançado de astrologia, vocês podem ver que esses aspectos eles se repetem no mapa dessas pessoas que têm esse poder muito grande de convencer e influenciar as outras. Então, pra gente fazer uma síntese, né? Resumir aqui, olha o seu mapa, pega o seu mapa e olha para... E primeira coisa que você vai olhar é ver se você tem planetas, principalmente o Sol, o Ascendente, a Lua, Vênus, nos signos de Sagitário, Peixes, Libra ou Áries, que eu não comentei muito aqui, mas também é um signo que tem aí bastante carisma. Leão também, ok? São signos que eu diria que você, de cara, você vê que a pessoa tem um poder pessoal muito forte envolvido. Outra coisa, olhem os aspectos. Lua fazendo, principalmente a Lua de vocês. O que a Lua está fazendo no mapa? Ela está fazendo alguma conjunção com Vênus, com o Ascendente, com Júpiter, ou algum aspecto, qualquer aspecto da Lua. Principalmente a Lua em trígono a Vênus, que eu não mencionei aqui, mas a Lua em trígono a Vênus, ela também é muito forte, principalmente para as mulheres que têm esse aspecto. São mulheres, além de bonitas, geralmente são muito habilidosas aí para inspirar outras mulheres a serem mais femininas, mais bonitas, enfim, cada um inspirando da sua maneira. O carisma pode funcionar de uma forma muito positiva e de uma forma muito negativa, depende aí de como que você usa isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um bate-papo aí sobre o que é carisma na astrologia, como que a gente identifica no mapa. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo, meus amores.